Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Beto Muniz. E aí, cara, tudo bom com você? Fala, Montanha. Pô, cara, muito bem. Tudo certinho por aqui. Tranquilo, cara. Só indo. Boa, cara. Primeiramente, muito obrigado aqui por aceitar o convite de gravar com a gente. E para quem não te conhece, por favor, se apresente aí, cara. Claro, primeiramente também, muito obrigado aí pelo convite, né? Tá sendo uma oportunidade de, sei lá, tá podendo falar um pouco mais sobre mim, falar um pouco aí com você também, que a gente já não se fala já tem um tempo. Mas muito obrigado mesmo por essa oportunidade, pelo convite, por tudo aí, pelo canal em si, pelo projeto, muito da hora mesmo. Agora falando, né, um pouco aí sobre mim, até anoto aqui para nunca esquecer, né, de todas as coisinhas que eu estou envolvido, minha vida e tudo mais. Eu tenho 28 anos, né, eu moro em Belo Horizonte, atualmente. Eu já tenho aí mais ou menos 11 anos, né, na área de desenvolvimento de software, dos quais, né, 7, você sabe aí, foram trabalhando aí remotamente. Da Sou hora. casado, sou casado, tenho uma filha, também tenho 2 gatos. Um ainda não é residente, está chegando por aí, esses dias próximos aí. Além disso, né, eu também crio conteúdo em vídeo, na Twitch, também estou querendo alguma coisa. Mas também, né, escrevo artigos técnicos, né, nas redes sociais, em plataformas aí de blogging. Curto contribuições open source. Sou cofundador de uma comunidade, cofundador e líder atualmente de uma comunidade aqui em Minas Gerais, chamada Minas Dev, que é uma comunidade, né, de pessoas desenvolvedoras focada aqui em Minas Gerais. Deixa eu ver, sou Google Developer Expert em tecnologias web. Atualmente eu trabalho na Xteam, uma empresa australiana, remotamente, né, claro, como front-end engineer. E a última coisa aí, nos últimos 6 meses eu estou numa aventura aí de empreender, né, como indie creator, criador independente, para dizer em bom português, que é através de um Jobbird, né, que eu criei, um classificados online aí, focado na área, né, de desenvolvimento de software, chamado Seu Job Tech. E Da hora. basicamente esse sou eu. É o que eu estou Da hora. fazendo, né, é o que eu faço. O cara tem que ler o script do que ele faz. Pô, cara, é bom, pra ser rápido, entendeu? Senão eu falo Nossa, cara. muito e aí eu fico Da hora. falando. Mas é basicamente isso aí. Legal, cara. E esse termo existe, cara? Indie tech? Existe? É um termo, ou você que soltou Cara, é assim? bem Porque louco, eu já vi, assim, tipo, em jogo, né? Indie game, eles indie falam game, bastante. né? Sim, é um termo que se utiliza para, na verdade, existe o indie creator, indie maker, né? São Legal, pessoas, da né, hora. que estão ali trabalhando nos seus trabalhos, igual no meu caso, eu tenho aí o meu trabalho na Xteam, mas também criam projetos paralelos, não necessariamente Aham. projetos open source, que é uma das coisas que eu também faço, mas produtos, serviços, né, que, enfim, são feitos só Eu por uma posso ser um indie pessoa. maker? Eu posso ser um indie maker, Total, então tá. total. Vou botar no meu portfólio. Sim, boa, LinkedIn. Sim, não, total, mas no final você né? Eles costumam-se, né, colocar, eu até coloco criador de conteúdo, essa coisa de criador de conteúdo também, para tentar Sei. definir. Não é a definição que eu, basicamente, sempre usei, mas ultimamente, né, é uma definição utilizada para quem cria conteúdo e que não deixa de ser um indie creator, né? De certa forma, você está criando conteúdo independente. Aham. Não existe ninguém te produzindo, né? Você que está se produzindo aí, tudo é você tem que aprender iluminação, né? No caso de vídeo, áudio, É. a mesma coisa em texto, você tem que aprender. Você viu eu colocando os quadrinhos aqui, né? Sim, cara, O ué. abajurzinho aqui. Pois é, tudo é na base da raça ali, de você sozinho, aprender sales, né? Você tem que estar ali na parte de vendas, coisas do tipo. Pode crer. Mas assim, o termo, né? Até eu estava comentando coisa de criador de conteúdo, né? É muito estranho até ainda para mim definir, mas eu acho interessante, é uma definição que faz sentido. Mas eu já crio conteúdo, sei lá, cara, desde que eu comecei na área de tecnologia, né? Desde os 11 anos lá atrás, entendeu? Basicamente, e ali a gente falava que era, sei lá, alguém fazendo alguma coisa na comunidade. A gente só se colocava como pessoas ativas na comunidade, né? Só que hoje Uhum. tem essa coisa de deixar em nichos e faz sentido. Eu creio que faz bastante sentido.
Da É hora, até, cara. é até melhor do que aquela coisa do influencer, né? Sim, Também. sim. Isso eu sinceramente não acho, não me vejo assim, mas como criador de conteúdo, principalmente técnico, né, obviamente, que é onde eu acho que eu devo falar alguma coisa, que eu acho que eu tenho alguma coisa para falar, é onde eu me coloco, basicamente. E essa Da hora, coisa cara. Do Pô, Indie Creator vai nessa direção de criação de projetos, side projects e tal, que não sejam open source. Ou sejam também, acho que whatever sim, também, sim. entendeu? É, eu acho que a definição do termo deve estar no quesito de você Criar. ser independente, né? Você Sim, não estar por trás de nenhuma publisher, algo grande, alguma empresa grande te patrocinando, patrocinando não, mas você tá incubado, sei lá, em algum sim, lugar, esse tipo de total. coisa, né? É. Da hora, cara. Pô, você falou que você trabalha há tantos anos já para empresas de fora. Como é que foi? Você já me contou, mas como é que foi você trabalhar para fora, assim, cara? Foi um desejo. Porque hoje nossa moeda tá muito desvalorizada, então a gente ouve Aham. muito isso hoje em dia Sim, por causa da grana, né, cara? Tipo assim, pô, você vai ganhar ali, não sei, cara, tipo, US$ 3.000 já é uma puta grana sim, pra quem tá no Brasil, sim, então é uma coisa que se aumentou muito a procura. Mas como você fez isso há muito tempo, qual que foi o seu intuito, assim? Foi grana mesmo? Ou sim, foi, sei lá, eu queria morar fora um dia? Qual que foi sua sim. intenção, assim, de procurar trabalho pra fora? Ou foi alguém que Me meio que, colocou, né. algum Sim, amigo, alguma coisa? talvez seja tudo isso, né, eu não diria que o caminho foi Mas linear, pro era um Beto, assim, pro sim, Beto, tipo sim. assim, Sim, olha, para mim, eu diria que tudo começou com a ideia de começar a trabalhar remoto, não foi necessariamente a ideia de trabalhar remoto para fora. Eu diria, né, tá. que, né, Enquanto então não era modinha, né? enquanto não era modinha, até porque 7 anos atrás, né, então, tipo, já era até muito, tipo assim, com relação à legislação, era uma coisa muito mistificada, né, tudo era: "Nossa, esse negócio Sim, não dá pra mim, tem que ser todo do mato. dia pegando ônibus que é bom", entendeu? Assim, as pessoas falavam assim, nessa direção, quando se falava de trabalho remoto, porque eu não vou conseguir produzir em casa, né, tinha todo um mito, né, em cima daquilo. Uhum. E nessa direção, o que, que me motivou mais? Eu diria que, em primeiro lugar, foi. Eu já fazia freelancing. Eu vou falar meio que a história toda, né? Como diz, né? Tipo, eu já tinha uma prática paralela Tá. para se trabalhar de casa, de remoto, enfim, de onde quiser. Então eu já fazia essa coisa da autogestão, eu já me via encaixado, inserido dentro de um semi-remoto, né? Porque eu fazia o meu trabalho, sei lá, de 9 às 5 numa empresa, ia lá, presencialmente e tudo mais. Mas chegou num ponto que eu estava gostando mais do freelance, entendeu? Do modelo que eu podia meio que fazer o autogerenciamento das minhas tarefas, né? E principalmente poder trabalhar de casa, não precisava de fazer. E eu vou te falar, cara, eu pegava, por exemplo, antes de. Eu morei em São Paulo um período, mas antes de ir em São Paulo, eu morava numa cidade aqui próxima aqui de Belo Horizonte, que chama Contagem. E assim, eu ia de Contagem para o meu trabalho, que era em Belo Horizonte, demorava assim, num dia bom, 2 horas de ônibus, tá ligado? E não tinha como eu não gostar mais do Nossa. freelancing, né? Eu ficava 2 horas, era literalmente, porque é uma cidade a outra, tá ligado? Então, isso num dia bom. Um dia ruim Uhum. era 3 horas, chegava até 4 horas para chegar em casa, entendeu? Então, às vezes eu saía do trabalho 5 horas, 6 horas e chegar em casa 10, literalmente. E pensando no oposto também, tinha que acordar super cedo. E também a questão de remuneração não valia tanto também, para fazer todo esse desgaste mental, né, de saúde e tudo mais. Mas eu não vi aquilo claramente, entendeu? Então, como eu estou falando, né, nada é muito linear, né, no sentido de escolher começar a trabalhar remoto. Mas fazendo o freelance, de fato, foi o estalo que me deu. E eu falei, cara, será que existe algum modelo e tal de trabalho remoto? Ficou no limbo essa resposta, não tive uma resposta imediata. Porém, eu fui morar em São Paulo. E no processo de ida para São Paulo, eu tive problemas, né? Nessa. ah, Depois que eu fui, né? Na hora que eu estava em São Paulo, tive problemas com relação à empresa que eu estava. Ela basicamente fechou. Ela levou pessoas para ir e fechou, Uhum. basicamente.
E eu fiquei perdido, né, basicamente. Eu fiquei sem um emprego num lugar que a gente estava acabando de chegar praticamente. Ela fechou, eu estava com, sei lá, 9 meses morando em São Paulo, algo assim, entendeu? Então, tipo, estava bem recente, tô aprendendo muito tudo. Só que nesse meio tempo, nesses 9 meses que eu estava em São Paulo, um amigo, ele, o Luri, né, Luri Mendes, ele entrou numa empresa, né, a Aham. TopTal, que é uma empresa de trabalho remoto aí, bem referência aí também, nesse nicho há muito tempo, que é uma empresa de uma plataforma, né, basicamente de freelancing e outsourcing. E ele me falou desse tipo de trabalho. Eu falei, olha, era a resposta que eu queria ter tido antes de ir para São Paulo, por exemplo, entendeu? Mas não tive, porque não tinha ninguém Que ano que era trabalhando. esse, mais ou menos? Cara, em São Paulo eu fiquei de 2014 a 2015. Então foi mais ou menos por ali, entendeu? Onde eu 2014, comecei. 2015. No Tá. final de 2015, Então basicamente. acho que foi antes. Então eu acho que foi antes, cara, porque eu não vou lembrar o ano correto agora, mano. Sim, Mas eu acho que era por aí, assim, 2015, talvez 2016. Talvez sim. mais ou menos essa data aí por aí, a TopTal ela fez umas paradas bem fortes no Brasil, cara. E a gente Foi. ia nos eventos de front-end, assim, tinha sempre um representante da TopTal lá, uma Sim, pessoa isso é chamada, verdade, total. Teve a bem ver com essa forte. campanha, né, que ela fez de absorção, né, aqui no Brasil e tal. Eu não sei, eu não lembro agora exatamente quando ela foi fundada, mas tem total a ver com isso mesmo, essa campanha, essa forma, né, uma espécie de campanha para poder absorver pessoas e tudo mais, até porque eles estavam precisando de muita gente. Acho que sempre está precisando, por assim dizer. Mas nesse caminho, ele Aham. me apresentou, o Luri, só que aí teve o trave, né? Teve um entrave, aliás, né? Teve a travada, como diz, que foi o inglês, né? Eu, tipo, como primeira oportunidade, eu nunca tinha trabalhado para empresa de fora e aquilo me travou. Eu falei, putz, eu tá aí um cara que tá me apresentando uma empresa super legal, tá aí uma empresa super legal que tem tudo a ver comigo, mas eu não sei trabalhar, não sei falar inglês. Bom, o que que eu fiz? Eu fiz uma espécie de assim, eu sabia ler, né, eu tinha noção de leitura, eu tinha noção de escrita mais ou menos, ali, técnica, mas nada muito aprofundado, eu nunca tinha ido para fora, nunca, né, tipo, morei fora e tal. Tive oportunidade não tive tanta Uhum. oportunidade de estudar quando eu era mais novo, mas eu já tinha aquilo na cabeça, eu quero trabalhar para fora, eu quero ter o meu, enfim, seguir nesse caminho onde todo mundo fala que é lá que é bom, né? Aqui é ruim, lá que é bom. E nisso Sim, eu, né, sim. essa influência externa estava forte e tal. E de fato estava alinhado um pouco com as minhas experiências, eu já estava querendo coisas mais diferentes, né? Eu não diria que hoje são coisas tão diferentes, mas só de falar inglês, de ser uma cultura de mercado diferente, né, onde eles valorizam outras coisas que aqui no Brasil não é tão valorizado, aquilo me enfeitiçou, eu diria. Eu queria realmente ir para ali. Então o que eu fiz? Eu fiz cara, eu lembro direitinho, eu fiz um freelance, que eu acho que me deu uns 3.000, 3.500 reais mais ou menos. E eu peguei aquele freelance, demorou um tempo para fazer. Eu acho que na época até valia, né, dinheiro, como diz, esses freelas tipo corrido, né, que você fazia em paralelo com o trabalho. Mas eu fiquei, sei lá, uns Aham. 3 meses trabalhando naquilo. E eu peguei aquele dinheiro todo. E assim, a gente, né, tipo, nossa família e tal, tipo, sempre pensou nessas coisas como investimento pra gente, entendeu? Mas era um dinheiro pra gente, um puta de um dinheiro pra gente ali naquele momento ali que a gente tava com problemas ali em São Paulo. E eu entrei, né, num serviço online que chama italki e eu fiquei um Uhum. mês fazendo. É tipo uma espécie de outsourcing, um freelancing, onde você conversa com pessoas, né, nativas, e você pode escolher o perfil do professor. Eu lembro Sim. que eu escolhi um professor que era um cara que já tinha morado no Brasil, mas ele era americano e tal, cara super gente boa. E nesse caso ele foi, ele ia praticar comigo a conversação, entendeu? E nessa conversação que eu tive com ele, eu falei, cara, parece que eu consigo manter uma comunicação aí, uma conversa de 1 hora, alguma coisa assim na época. E faltava ainda entrar numa empresa de fora, né?
que eu não tinha ou um trabalho remoto, que seja, eu estava querendo ficar mais remoto, não necessariamente ainda o objetivo era trabalhar para fora, mas eu já vi que eu tinha a questão do inglês e eu conseguia trabalhar para fora, assim, se eu tivesse uma oportunidade. Fui lá tentar na TopTal. Só que aí eu não consegui. Eu fiquei travado na hora do inglês ali, da primeira entrevista, não teve nem outras. Eu fui honesto com o cara. O cara perguntou: você acha que você consegue ir para as próximas entrevistas e tal? O mais legal é que eu respondi, aham. Ó, mentira, eu respondi não, aliás, eu respondi o contrário. Eu fui honesto, sabe? Eu falei: olha, eu tô nervoso, eu não consigo, mas eu entendi o cara completamente, entendeu? Então talvez se eu relaxasse mais e tal para fazer as entrevistas eu ia conseguir, mas não era a hora minha. Como diz o outro, eu achei que não era e eu fui honesto. Falei, não, vou tentar numa próxima. Ele falou, não, beleza, então quando você quiser novamente, você entra em contato comigo e até mais, né? Aí eu, beleza, putz, eu nunca vi isso, né? Nunca, ali na época eu tava o quê? Com Nossa, 5 cara. anos já de experiência, e eu mesmo falei que eu não era capaz de entrar naquela vaga. Mas, enfim, né? A vida. Nisso, um amigo meu, o Ivan Santos, um outro amigo de comunidade aí que eu conheci na comunidade e tal, super amigão, um cara demais, gente boa Aham. demais. Ele estava numa empresa, ele morava, eu não sei, eu vou te faltar onde ele morava na época, porque hoje ele mora nos Estados Unidos, casado lá e tal, mas ele, na época, eu acho que já estava morando lá, se eu não me engano. E ele estava Tá. trabalhando para uma empresa de lá já, uma startup, e ele falou, cara, tipo, você tá buscando aí uma oportunidade para trabalhar para fora, você tem né, você tem um background bacana, é muito legal o jeito que você trabalha, você não quer tentar aqui não e tal. Eu fiquei reticente, você acredita? Eu fiquei um pouco reticente pela falta de experiência em Acredito, falar cara. inglês. Cara, tipo assim, nunca tinha saído do Acredito, Brasil, o meu acredito. inglês era o cara que falou que era Eu bom, fiz entrevista na TopTal também, cara. sim. Já Eu tinha, fiz lá. acabei de É tomar uma foda, cara. É rejeição, foda né, quando de você se. auto-sabota, né, como diz, né. É, Aí nisso eu fui e falei: "Cara, bora, é. quer saber? Bora, bora e vamos ver qual que vai ser". Nisso eu fiquei um tempo, mas o objetivo era realmente a TopTal. Eu estava um pouco e o Ivan e, enfim, as pessoas dessa outra empresa sabiam disso até, é engraçado, porque eu falei da Mas rejeição e você tudo mais. pulou o step, tipo assim, pelo, pelo cara ter te. Era um conhecido seu, já conhecia seu trabalho, você pulou o step das entrevistas, Não, de não, não, passar não, não, não. nervoso nisso e Não, não, tal, não, você não. já. Não, Você teve que fazer total. tudo. Bem observado. Realmente eu não pulei. Ele só perguntou se eu tinha interesse, eu falei dos meus Aham, problemas, e então eu acho que, claro, a expectativa já estava alinhada pra caramba nesse sentido, eu acredito, entendeu? Porque, queira ou não, era um entendi, conhecido dele, entendi. ele sabia meu job, mas eu tinha avisado que meu inglês não era isso tudo não, entendeu? Basicamente eu ia ficar nervoso Entendi. provavelmente, tal. Eu lembro que eu até falei com o CEO no processo de entrevista, não foi nada muito, assim, tipo, fechado, fraga. Realmente a indicação sim, mas, né, eu diria que foi um facilitador, mas passei por todo o processo na época e tal. Mas nisso foi minha primeira oportunidade para trabalhar para empresa de fora, foi uma baita oportunidade, conheci pessoas de lá, era muito legal, era tudo mesmo que eu estava imaginando no sentido assim de cultura de mercado diferente, né, do que eu estava vivenciando. Eu não vou falar que eu não vou generalizar para o Brasil, tem lugares muito bons Aham. aqui, Não dá mas pra generalizar o país inteiro, né? não dá, impossível. Tem muita empresa bacana, muito lugar bom mesmo. Mas realmente, nas minhas experiências, principalmente depois dessa decepção, eu diria que eu tive aí em São Paulo, né? Que foi bem punk mesmo na minha Sim. carreira. Eu gostei muito, foi realmente o que eu estava buscando. E comecei a praticar mais o inglês e tal. Até que criei coragem, depois de um ano e meio mais ou menos, criei coragem. Falei, não, agora eu vou. Isso trabalhando no Brasil, tá? Nessa empresa eu já estava trabalhando no Brasil. Aí, deixa eu te dar mais Uhum. um adendo sobre essa empresa. Nesse processo, basicamente isso, porque eu tô aqui tentando ver a timeline das coisas, porque você perguntou o tempo, o ano, aí é meio para dar mais precisão. Aham. Mas basicamente foi isso. Aí depois de um ano e meio mais ou menos na Tide, eu já estava voltando para Belo Horizonte de novo. Eu não ia ficar mais lá em São Paulo, nesse processo todo, voltando para Belo Horizonte. Eu chego em Belo Horizonte e a primeira coisa que eu faço é aplicar para a TopTal. E nisso o processo foi avançando. Aí eu consegui Olha fazer aí. a primeira entrevista. Foi bem superação, assim.
Cara, a cada etapa era uma superação. E eu sinto até hoje, assim, foi muito legal esse momento, porque, né, foi uma insistência, né, e tudo Aham. mais. E acabou dando certo. Eu fiquei trabalhando lá um tempo na TopTal como, né, parte da rede, né, de colaboradores deles. E desde então eu tô trabalhando remoto, entendeu? Então, pela questão financeira, eu não diria, apesar de que é bastante vantajoso, sim. Mas na época que eu comecei, a Uhum. diferença, não, tanto o dólar era um pouco menor do que, né? Obviamente era menor do que está hoje, mas também a Aham. remuneração era tipo assim, hoje ainda é inferior aos locais, eu diria, aos nativos, né? Se a pessoa trabalha no mesmo país, que na mesma cidade até, hoje Ah, até isso, sim. Mas sempre vai ser, cara. Sempre vai sim, ser. sim, sim, sim. E Sempre vai ser, então, principalmente nesse tipo de trabalho, né? Se a gente for passar, sei lá, uma pessoa é contratada da própria empresa, mesmo assim, acho que se a pessoa é contratada da própria empresa e mora em outro país, geralmente as empresas ou vai ser uma empresa pequena, que aí vai ser a remuneração menor mesmo, porque é isso que as empresas sim, pequenas procuram, sim, né? sim, Mão de obra total, mais barata em outros lugares. completamente. Aham. Ou, se for uma empresa grande, ela provavelmente ou vai ter um escritório no país, ou vai ter políticas de salários diferentes para outros países, sabe. Sim, para quando a pessoa não Então, trabalha, né, geralmente é isso que no acontece, local. Sim, não, concordo. E isso é né. interessante a gente falar mesmo nesse sentido, porque há uma necessidade, assim, de igualdade salarial, independente de onde você estiver trabalhando, Uhum, porém, há situações específicas para isso acontecer. Quando uma empresa ela é remote first, por exemplo, perde um pouco de sentido mesmo uhum, ter a diferença salarial. Tipo assim, vamos supor, é, existe, né, tipo assim, existe até um caso, assim, de um cenário, né, que a gente pode espelhar assim, que é a pessoa está na mesma posição, fazendo as mesmas coisas, trabalhando nos mesmos horários de uma pessoa que mora em um outro país, por isso ela deve, só que, tipo assim, uma mora, tipo, no Brasil, outra mora, sei lá, no em Nova York, vou colocar assim, aqui nos Estados Unidos, e basicamente a de Nova York tem que ganhar mais do que a do Brasil. Claramente, a de Nova York tem um custo de vida, em tese, se for para dar um maior. paralelo aí, maior. Porém, ela tem a escolha Uhum, de não morar em Nova York, entendeu? Sendo uma empresa remote first. Agora, que é uma sim, empresa sim. onde os processos, Mas ela mas inteira isso é uma roda. discussão recente, não é, cara? Sim, sim, é uma discussão recente. Até, É uma discussão recente, porque sim. assim, ó, eu assim como você, eu também eu não eu não trabalhei pra fora, nem trabalhei muito, remoto, mas eu sempre Uhum, fui um defensor do remoto, tal, também. Trabalhei remoto, em bastantes lugares, mas sempre no por baixo dos panos, vamos assim dizer, nunca era oficial, uma coisa oficial. oficial, E sim. pra mim, no meu caso, foi uma questão de foi um pouco do seu caso também, era uma questão de deslocamento. Então assim, eu também não queria mais morar em São Paulo, eu não queria Uhum. ficar lá, mas eu queria trabalhar para empresas de lá, sabe, assim, era Sim. onde eu tinha montado o meu maior portfólio, onde eu gostava da cultura mesmo, do estilo de Uhum. trabalho das De empresas e trabalho. tal. Então Uhum. eu fui mais atrás do remoto. E eu lembro, cara, que na época existiam algumas empresas referências de remoto. Não sei se era o Basecamp, tinha É, aquele até hoje é. livro Remote alguma coisa. Ai. E em alguma dessas empresas que eram referências, ela tinha até um sistema, eu não lembro qual empresa que era, mas eu lembro que tinha até, tipo, como se fosse um sisteminha, assim, que o salário dela não é que o salário era aberto, mas, assim, tinha um range de salário e tinha os Uhum. locais. E aí usava a API de não sei o quê, para pegar a base do local. Então, assim, eu moro em Toronto. Aí em Uhum. Toronto o custo de vida é X baseado nessa API que tem o custo de vida de Toronto. E Sim, aí o salário era calculado de acordo com isso, sabe? com base E nisso. aí era, tipo, Não, em total. cada lugar, mesmo a empresa sendo remote first, em cada lugar do mundo, as Sim. pessoas tinham um salário diferente. Mas isso que você falou faz muito sentido hoje, assim. Eu acho que isso é uma pauta muito atual, né, cara? De tipo assim, Sim, meu, cara. mas não importa onde eu tô, se eu faço o mesmo trabalho que tal pessoa,
Eu Sim, deveria, sim. poderia receber E o isso mesmo, né. num contexto remote first, né, uma empresa 100% todos os Sim, processos, sim. ela toda roda em remoto. Isso começa a discussão por aí, se precisa ser assim. Se ela é remote friendly, né, tipo, ou só, tipo, parcialmente, né, no sentido nem porque, assim, remote friendly é quando uma empresa, ela é quase uma remote first, ela atua, porém ela tem um escritório, ou ela tem um grupo, um setor da empresa que é presencial, então ela acaba tendo que misturar os 2 processos e aí ela não é pura, né, eu diria, não é Uhum. puramente remote first. Agora, claro que tem as É, multinacionais que têm sede em vários lugares, elas também são remotas, se você for parar para pensar. Elas precisam conversar entre si de forma a basear qualquer discussão, qualquer é. decisão de business com base no local que ela atua, né, mas a Eu remote fo vai, manda bala. eu usava isso aí Desculpa, como né, falar argumento, cara. é, ué, Então, total, é, ué, porque eu é, ué, usava isso remote como first argumento, já porque eu tá desde trabalhava em sempre. outsourcing, cara. Eu trabalhava em outsourcing, e aí eu falava: "Pô, remoto, não sei o quê", começava porque todo lugar que eu trabalhava, cara, que não tinha remoto, eu começava a vender o peixe, assim, sabe. Ficava: "Não, mas Sim, aqui, ó, você perde desse lado, mas ganha aqui e tal, não sei o quê". sim, E aí muita gente fala assim: "Ah, mas não funciona", então eu falo assim: "Meu amigo, a gente desde sempre, trabalha né. pro cara lá do outro país, meu amigo. Já estamos trabalhando remoto, só você que Sim, não tá vendo. entendendo, sabe". Então É. eu usava esse argumento, assim, de Total, total. Só que assim, aí entra essa coisa da eu acho que eu não sei se é o Basecamp, tem, mas eu tenho um exemplo também que tem uma calculadora de salário também, que é a Buffer, é a empresa Buffer. Eles têm e os inclusive o salário deles talvez era essa, cara. o salário deles é público, é tipo todo o salário do CEO até tipo todo mundo, Hum, basicamente. Você vê quanto que um engenheiro ganha, quanto que outro. Aí entra alguns fatores específicos que não necessariamente é a localização. Que é, por exemplo, tempo de casa, posição, óbvio, né? Tipo, se você é um engenheiro, sei lá, sênior 1, 2, 3, que é esse negócio todo, eles criam esse tipo de dinâmica. É 100% público, você vê tudo lá. Tem gente que ganha, tipo assim, tem tô dev vendo aqui, cara. que Cê ganha é mais do louco, que tio. um diretor, por exemplo. Aí você vai se perguntar, mas, pô, por quê? Uhum. Aí você vai ver que o cara tem mais tempo do que o diretor, aí entra o fator do tempo lá e tal. E, enfim, é uma dinâmica, né? Eu não diria que existe uma regra máxima para isso, não dá nem para falar, tipo, nesse sentido, mas que não faz tanto sentido, entendeu? Você definir por região. Por mais que, vamos supor, igual você comentou da API, né, de usar, os caras moram em Toronto, custo de vida tal, de acordo com aquela API é tal. Só que vai que o cara quer morar no bairro mais barato de Toronto, por exemplo, ou então no bairro mais caro de Toronto. Enfim, vai ter essas divergências também. Não existe a média, enfim, existe, mas Sim. o seu padrão de vida que vai definir. Às vezes você quer morar, sei lá, mano, no meio do mato mesmo e fazer tudo que o outro tá fazendo. Por isso você tem que ganhar menos. É meio que assim, não tem muito coerência nesse Faz sentido. sentido. A questão é, É, faz sentido, igual faz a gente está sentido. falando, no remote first em si, dá para a gente ter essa discussão nessa direção. No remote friendly, aí entra sim os fatores onde a empresa quer atuar em um lugar ou outro, tem um custo de, né, igual de ponto, etc., que acaba influenciando a forma que ela consegue pagar aquelas pessoas ou não. Mas eu, no geral, eu acho que é sempre. Eu gosto de falar isso muito, inclusive, quando eu estou falando sobre trabalho remoto. Cada caso é um caso, entendeu? Tipo, agora na pandemia, por exemplo, Uhum. muita gente está querendo pegar os mesmos processos, por exemplo, de trabalho presencial e eu vou usar essa palavra, chuchar dentro do trabalho remoto. Não é assim que funciona. A pessoa tem que sentar, né, os gestores, sentem com os, tipo isso, sentem ali com seus colaboradores, com todo mundo da empresa, todo mundo que vai ser afetado que é afetado pelos processos da empresa. Assim, obviamente, numa necessidade, né, baseado em demandas específicas para ter esse tipo de conversa. E, enfim, ver o cenário que a empresa precisa dos processos remotos implementados, entendeu? Então, tipo assim, não é pegar Basecamp funciona assim, então eu vou usar assim aqui também. Ou então pegar o que empresa Sim. remote friendly funciona assim e vou usar aqui também. É ver cada caso, o seu cenário, basicamente, e estipular os processos aí de trabalho remoto dado o seu caso.
mas sempre estudando esse tipo de cultura de trabalho, de processo, gestão de pessoas, gestão de projetos, né? Que é a mesma coisa, você usa os mesmos processos. Nossa, assim, muita gente perguntava, nossa, mas vocês lá usam, sei lá, Agile, Kanban, essas coisas? Eu falava, sim, por que não Aham. usaríamos, né, basicamente? Aí o cara fala, não, porque tem que ter os rituais lá do daily. A gente faz daily, a gente faz, sei lá, o Birdzinho tem. Você usa o Jira, por exemplo, ou sei lá, o Trello da vida, né? A gente também. Então, tipo, no final era. Uhum. Começou a cair alguns, eu vou falar assim, falácias mesmo, porque tinha muita. Quando eu estava começando, tinha demais. O pessoal já chegava era dando a facada mesmo no trabalho remoto. Igual você comentou, a gente já tinha que estar armado com argumentos, né? Tipo, para Uhum. poder, tipo, justificar aquilo. Mas hoje eu acredito que principalmente a pandemia deu uma acelerada no que a gente falava que trabalho remoto seria o futuro do trabalho. Ela deu uma acelerada nesse sentido, mas os sinais já estavam ali, entendeu? Já estava acontecendo discussões sobre, igual você comentou, empresas Sim. estavam se tornando referências no assunto porque estavam experimentando primeiro esse tipo de situação, e claro que a pandemia não é bom para ninguém, mas queira ou não, essas empresas mais preparadas que já estavam estudando isso, não estavam na inércia, né, sobre esses novos processos e processos mais modernos, né, se deram melhor, entendeu? Com certeza se deram melhor nesse cenário. Sim, com certeza. Sim, Com certeza. A minha empresa foi uma dessas, cara, que a gente tinha muitas coisas remotas já, porque boa parte dos colaboradores já eram remotos, mas era uma sim. coisa, de novo, meio que ali no papo, né? Era uma Será coisa que meio funciona, né? combinada tal. Sim, Será que funciona? Mas assim, mas era uma coisa muito mais avançada do que outras empresas que eu trabalhei, do tipo, da própria CEO se importar realmente. Então, quando ela fazia que algum massa. anúncio, alguma coisa que ela queria falar com todo mundo, tinha um microfoninho com um laptop pra, tipo, todo mundo da Integrar call, todo que tava mundo. numa call também é assim, não era super moderno, não tinha uma câmera pra pegar todo mundo, tal, não sei o que, bababá. Mas a CEO pelo menos tinha um microfone, por exemplo. Não ficava um laptop ali jogado e você ficava tentando ouvir, assim, sabe o que tava falando? Ah, Não. entendi, Já entendi. tinha uma coisinha. Eu já vi coisas diferentes que eu achei bem legal, cara. Eu vi numa empresa de fora também. Acho que era dos Estados Unidos. Inclusive, acho que era na empresa que eu trabalhei, né? Prestei serviço, trabalhei pra ela, que era a Symphony. Eles Uhum. tinham. Era bastante gente, né, na empresa. Eles tinham como se fosse um teatro, sei lá, um lugar assim que eles faziam os eventos. Ah, sim. E Uhum. aí tinha um dado. Acho que era um quadrado, assim, como se fosse um dadão gigante. E aí tinha câmera, microfone e tal. E aí, qual que é uma parada meio merda do remoto, né? Beleza, você tem a câmera, então você tá vendo quem tá palestrando, quem tá apresentando, quem tá fazendo alguma coisa, e você tem o microfone, quem Uhum. tá falando alguma coisa. Mas e aí, sempre tinha uma interação com as pessoas. Não, impossível não ter, com Ah, o certeza. CEO, alguém lá anunciou alguma coisa, fulaninho quer falar. E aí, como é que faz? Tem que levar o Uhum. microfone lá até o fulaninho, lá do palco, Sim. lá pra não sei quem. Aí eles tinham um dado assim, que eles jogavam, mano. Era tipo uma parada assim, que eles jogavam na plateia, e aí era como se fosse. Já viu o show assim, que tem uma bola, os caras ficam jogando? É Sim, tipo isso. sim. Era o Aham. dado, e aí dentro do dado tinha captação, tinha microfone. Que irado. E aí a pessoa Nossa, muito falava massa. com o dado na mão, assim, e aí dava pra ouvir de boa quem tava em Sim, sim, call e tal. sim. Por quê? Não era uma necessidade da empresa falar assim: a gente é remotely friendly e não sei o que. Não, era aquilo que você falou, por exemplo, a empresa é global, ela tem escritório em Nova York, escritório não sei lá, e o CEO vai falar, o CEO não fala em 5 lugares diferentes. Ele vai Exatamente. fazer um pronunciamento em tal lugar, né? Vai fazer tal coisa? Não vai fazer tal coisa em 5, 10 lugares do mundo diferente. Faz em tal Sim. lugar, os outros lugares vão receber um link para acessar, Sim, né? faz Então, sentido. esse tipo de coisa é bem da hora, né, cara? E você Não, comentou, total. cara, de lá no começo você. Aquela famosa história, né? A grama do vizinho é mais verde e tal.
Pô, falavam pra você que as empresas gringo era mais da hora, que tinha uma cultura diferente e tal. E hoje, cara, depois de tantos anos trabalhando aí, 7, 8 anos trabalhando pra fora, Sim. é isso mesmo? Tipo, que você depois de tanto tempo, que você pode falar, assim, tipo, realmente é mais da hora, realmente a cultura É é é uma diferente? pergunta interessante, porque, assim, ao mesmo tempo eu vou tentar, para quem estiver vendo, ouvindo, é claro que na primeira perspectiva eu já tenho bastante tempo atuando para fora. Então, queira ou não, a minha perspectiva de mercado nacional, ela é limitada ao até onde eu Já vivi caiu. esse mercado, né. Tipo assim, até onde eu vivi esse mercado. É. Então, assim, não é nenhuma cagação de regra, fraga. Mas, sim, eu hoje Uhum. eu há valores que eu consigo ver e absorver de pessoas, de amigos, né, que trabalham aqui para o Brasil e tal, que ainda no Brasil o pessoal como se diz, existe muita retenção ainda de aceitar esses tipos de cenários, né? Existe inclusive muita reclamação de, por exemplo, o dev ele vai receber para fora, sei lá, 5 vezes mais por causa do dólar, por exemplo, do que receberia aqui no Brasil, um salário, e ele está abandonando a empresa por isso, e isso é injusto, a gente não está conseguindo competir com o trabalho fora e tal. Aí eu vou falar eu, dado o que eu vivi aqui no Brasil, as experiências que eu tive trabalhando para a empresa do Brasil, meu sonho era voltar a trabalhar. Eu tive péssimas experiências, claro, todo mundo tem as suas péssimas experiências de carreira, vai ter, se não teve ainda vai ter, né, basicamente. Mas Uhum. eu tinha vontade sim, eu tenho vontade sim de voltar a atuar no Brasil. Porém, existe o fator assim de esforço, né, onde a gente assim, lá fora eu sou valorizado pelos resultados que eu entrego, entendeu? Isso primeiro, o primeiro nível, primeira coisa que eu observei quando eu comecei a ter contato lá é que isso de fato é mais valorizado. Existe um senso de confiança muito grande. Isso tem que ter no trabalho remoto para começar, né? Tipo, não estou falando das empresas presenciais lá, porque É. não, né, eu não tenho experiência nesse sentido, mas no trabalho remoto isso é fundamental, seja lá, seja aqui no Brasil e tal. E aqui no Brasil, o que eu escuto, o que eu, né, tipo, tenho de noção sobre isso é que essa cultura ainda é muito. Tanto que em algumas empresas que eu sugeri trabalhar remoto, por exemplo, quando eu estava trabalhando no Brasil, e no final, como nenhuma quis aceitar, eu tive que olhar lá para fora, né? Basicamente, foi por isso que eu fui, dando a Aham. sua resposta lá atrás, basicamente. Eu basicamente tive retenção no sentido, mas como é que eu vou saber se você está trabalhando ou não? O regime de contratação, por exemplo, é muito burocrático, nem tem, eu vou acabar tomando uma multa. O cara, as pessoas, às vezes, nem buscavam saber se era possível ou não trabalhar remoto, entendeu? Então, sempre houve muito É. essa preguiça, né, eu diria, de inserir, mas justamente para ter um tipo ainda de cultura, de controle, eu diria, nessa direção, onde você desconfia mesmo, porque você não confia no seu colaborador. Então, tanto a questão falando das partes boas do lado lá fora, entendeu? Depois eu ainda vou entrar nas partes ruins. Basicamente, eu vi foi uma das primeiras coisas que eu vi, a confiança e a valorização dos seus resultados. Realmente é mais focado nisso. Posso estar errado no sentido também de estar muito atrelado à minha perspectiva de trabalho remoto, e obviamente trabalho remoto é resultado puro, né? Não é aquela politicagem onde você tem que ser político para mostrar que você faz alguma coisa. Não, é resultado. Os seus resultados de tickets entregados, o impacto das suas sugestões, né, dado um problema dentro da empresa, para melhorar os processos, para melhorar as soluções que vocês, né, estão tentando resolver para usuários, para outras empresas, etc. Isso é o que importa, é mais objetivo, né? Agora, Uhum. e a parte da confiança também. Agora, a parte que eu diria que é meio que falácia do pessoal, de que, como eu disse, né, no Brasil a gente tem empresas assim, é que isso no Brasil não existe, entendeu? Lá, assim, existe essas questões na maioria das empresas que eu trabalhei e busquei trabalhar, claro. Mas aqui no Brasil também tem, entendeu? Então, falar que a única opção é ir para fora,
ou que só lá é o mundo perfeito, não é verdade. Então, até porque, né, dentro das péssimas experiências que eu tive na minha carreira, eu também tive talvez a pior de todas da minha carreira, que tipo quase fez eu ficar meio pirado, assim, eu falo sério mesmo, foi para uma empresa de fora, uma empresa do Canadá até, né? Porque é colocado até eu particularmente Não já tive fala muita mal do vontade Canadá não pra fala mal do mim, Canadá. cara. Então, eu particularmente já Fala mal do tive muita Canadá. vontade de morar no Canadá e olha só que ironia, né? Tipo, e eu também já tive experiência boa lá, então não é só empresa ruim, não. Mas a experiência, a pior da minha carreira, igual eu tô Ai, falando, que que bom, cara. quase me deixou, assim, doente, foi uma empresa do Canadá, olha que louco. Então, assim, nesse caso, é bom sempre a gente ter a noção de que não existe regra básica para nada, é tudo caso a caso, sempre, sempre é caso a caso. A gente sempre tem que analisar a empresa que a gente está entrando, né, o país, a cultura do país que a gente está entrando. Eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei com pessoas já de vários países, não consigo nem listar hoje em dia. Mas um pessoal que é muito legal de trabalhar, mas sabe aquele pessoal de filme que é meio rabugento? Eu não vou generalizar também, tá? Hum, Mas é o pessoal do leste europeu e da Rússia, sabe? É um pessoal meio que, do jeito que eles conversam, dá a sei. impressão que eles não gostam de você. Mas, cara, talvez, assim, os caras que eu até hoje mais mantenho contato, sério, são pessoas desses países, entendeu? Então você tem esse choque de cultura, você tem essas coisas que às vezes você pode falar, meu trabalho é ruim, mas sabe, porque as pessoas, tipo, são assim comigo. Mas é um outro tipo de mindset, né? Outro tipo de mentalidade quando você entra em trabalhos para Pode fora. crer. Você tem que estar preparado Eu para acho essas que eu ideias. ia, eu ia sofrer isso aí, mano. A gente no Brasil, a gente é muito caloroso, né? Por mais que você pode ser o cara, eu particularmente, eu sou tímido, eu sou tímido, sabe? É, eu tento me forçar a não ser, isso que me ajuda, tipo assim, pelo menos superar barreiras nesse sentido. Mas quando chega alguém, tipo, que é meio rude comigo, eu não sei muito me comportar. E quando eu tô lá, tipo, vendo essas pessoas que é tipo rude, tipo, eu fico assim, cara, ele me odeia. É aquela coisa não é síndrome do impostor, mas é de vira-lata, eu diria. Tipo, a gente é do Brasil, ele não gosta da gente é por isso e tal. É, Mas não, no final, velho, tipo, os caras, tipo, se você, tipo, vai sim, se acomodando com eles, a coisa começa, tipo, igual eu tô falando, floresce até amizades de longo prazo, entendeu? É muito legal mesmo nesse sentido. pô, legal, cara. E, cara, eu queria conversar com você um pouco sobre seus hobbies, cara. Tipo assim, você trabalha pra fora, tem seus projetos pessoais aí, tem um monte de coisa. Mas você tem algum outro hobby assim? Eu até fico brincando aqui, eu falo com as pessoas que conversam aqui no Fecha Tag, que quem Sim. trabalha com TI tem alguns hobbies Padrão, coringa, né? assim, ó. Se você quer Aham, ser sim. da modinha, depende. Aham. Se você quer ser da modinha, aí você pode ser sommelier de café, Ah, você sim, sim. pode fazer cerveja artesanal, que mais? Tem gente que faz pão. Qual tipo de hobby o Beto gosta, cara? O que você Cara, muito faz aí? louco, assim, Ou tipo, olha, que você sim, curte sim, assistir ou jogar? sim, sim. Olha, jogo, assim, eu diria que em termos de hobby, tipo, jogos. Eu gosto muito de jogos. Eu gosto de jogos seja de qualquer jeito, digital. Inclusive, cara, só para pirar um pouco mais essa coisa de misturar projeto paralelo com coisa, tipo, que eu gosto de fazer na vida, porque geralmente eu faço isso, para ter vontade, motivação Aham. de tocar meus projetos paralelos também. Eu tô numa viagem aí de começar a, tipo, escrever pequenos contos. Eu tô até pensando em fazer uma conta no Twitter para isso, mas ainda é só doideira, não é só ideação. Que é para justamente escrever alguns contos e no final eu vou, né, tipo assim, no momento que eu ver que já tem contos o suficiente, tipo uma espécie de universo suficiente para fazer um jogo, porque Vai uma coisa escrever que um livro. não, eu vou fazer talvez um livro-jogo, não sei se já ouviu falar, você conhece esse livro-jogos? Que é Uhum, um livro que aí você vai uhum, escolhendo uhum. a direção e você vê o Você vai final escolhendo os dele. caminhos e tal. Velho, eu gosto demais disso, de ler, tipo, nesse sentido. Então, eu realmente tô pensando nisso, só pra você ter ideia como é que eu gosto de jogos mesmo, mas de qualquer jeito, de console, de computador, de tabuleiro, enfim.
esse talvez seja o principal, mas eu também, assim, tenho minha família, então viagem, eu gosto muito de viajar, cara, tipo, tá meio ruim nessa pandemia, mas, assim, é uma coisa que eu me Uhum. amarro mesmo. Gosto de cozinhar também, cozinhar, tipo, inventar, sabe, coisa, tipo, Olha aí, cara, eu cozinho bem, velho. MasterChef, Eu brinco com a minha esposa, velho. Beto MasterChef. Às vezes você vai num restaurante, você paga absurdos, né? Tipo assim, pra pagar lá o prato que você come e vai embora. Às vezes eu faço o mesmo prato, aquilo me inspira, sabe? Aquele comer, ver aquele prato e falar, ó, legal, vou fazer. Aí Aham. eu viajo na receita, imagino como é feito aquele prato, vou lá no supermercado na coisa, tipo, totalmente artesanal, eu diria, tipo hipster, igual você comentou aí. Pensando como é a receita, e não necessariamente vendo como ela é, entendeu? Tipo, combinando receitas. Tipo, imagina eu fui lá, comi esse macarrão, aí depois eu fui lá no outro restaurante e comi, sei lá, essa carne aqui, e no final, se combinar ambos, ou talvez o molho do macarrão, vai ficar uma beleza com a carne. Aí eu vou lá e faço, entendeu? Eu crio nesse sentido. Talvez esses Olha sejam meus aí. hobbies. E você consome, tipo, conteúdos disso também? Tipo assim, Cara, eu falo isso porque, por exemplo, minha esposa, pô, ela assiste. Mano, às vezes você tá jantando assim, aí ela tá jantando e assistindo alguém comendo bolo, tá ligado? Experimentando sim, 5 tipos de não sei o que lá, de assim, chocolate. Ah, meu Deus, aham. mano, você tá comendo, vendo outra pessoa comer. Que Tem isso? canais e canais grandes também no YouTube que só vão em lugares, aí vão experimentar, tal, e você fica vendo Sim, as sim. pessoas experimentando Cara, pratos eu até diferentes, tal. acompanho Você gosta desse aqui. tipo de conteúdo? Eu gosto, mas eu gosto mais focado em carne, por exemplo. Eu gosto muito assim, de Ah, da entender hora. os cortes, né? Entender os tipos de raça de boi que existem, por exemplo, né? Tipo, é muito legal. Assim, Uhum. sério, assim, nessa direção de ter mais conteúdo técnico, né? Eu diria, tipo, para consumir sobre o assunto em si, sobre esses assuntos, eu gosto muito. Mas também de jogos, né? Nem preciso falar porque é um universo de conteúdo que tem em cima disso, né? Que a gente acaba consumindo. Também gosto de música, né? No sentido de ouvir música, de ver séries. Cara, tipo, bem eclético nesse sentido. Quem gosta também dessa parada de comida, tem uma série no Netflix, paga nós aí, tem É. Chef's Table, cara, muito bom, hein. Oh, legal. Chef's Table, já viu? Sim, sim. Não, não, essa não, mas eu vou ver. Uma que eu vi lá, como é que Nunca viu? era? What the Você Health. deve ver, cara, muito bom. Sim, uma que eu vi sobre alimentos é What the What the Health. Health. Essa é louca. Da hora, cara, Essa é boa, essa é boa. Você já da hora. viu? Cara, eu acho que eu vi, não é tipo, é uma série ou é um documentário que fala mais Boa, boa, boa. Essa que você sobre os comentou é alimentos e série. tal? Entendi, entendi. Não, essa é um É documentário uma série. até. Boa, essa que eu É falei um é um documentário, documentário. né? Sim, é muito da hora, sim, muito bom. Aham. Então, esse Chef's Table, cara, é uma série, é muito louco, porque assim, cada capítulo da série. Existem vários Chef's Tables, acho que teve um que foi o primeiro, que foi meio que geral, aí depois foram criando os Chef's Tables em país, assim, tipo Chef's Table Legal. França, Aham. Chef's Table blá blá blá, sei lá e tal. E aí o primeiro Chef's Table, inclusive eu acho que esse primeiro, cada capítulo era uma pessoa de um lugar diferente do mundo. Uhum. E aí eles pegam chefes renomados de cada lugar do mundo, assim, e um episódio é só desse chefe. E aí Caramba. mostra meio que um pouco da vida do chefe, como que ele chegou naquele patamar. E assim, a cinemática é muito boa, a forma como eles contam, né? A forma que foi Pô, vou ver, filmado e vou tal. ver. Isso é uma série bem legal, cara. E assim, um padrão que você encontra todos nesses chefes é que eles. Por que eles se destacaram, né? Por que eles se destacam? O padrão que você encontra é que eles souberam trabalhar muito bem os ingredientes do próprio país, sabe? E Isso é um ponto que eu elevar, ia né, comentar com você. para uma gastronomia. Sim, aqui em Minas é muito forte a culinária, né? Então, assim, nesse sentido de experimentar Né? diferentes coisas que às vezes, assim, são meio que só a feijoada, por exemplo, da vida, assim, se você pensar nela, restos, por assim dizer, né, de carne ali e tal, que no final, quando você vai ver a história do prato e tudo mais. Mas realmente é nessa direção, sabe? Eu gosto de pegar queijos, sabe, diferentes, trabalhar com eles. Isso é uma coisa que realmente, cara, é um negócio que É eu mineiro, até. né? Os É a queijos, mineiridade, é doce de nesse leite. sentido. É nesse sentido. A gente acaba indo misturando, igual você comentou, doce com coisa
salgada e vai vendo o que que dá. E jogos, cara, você é o cara do PC, você gosta jogos, né, sem ser os digitais, né. Você é o cara do PC, você gosta mais de console, que estilo de jogo você curte jogar também? Cara, isso é muito interessante, assim, nos digitais eu até que, assim, eu era um cara, quando eu era mais novo, muito do PC, até hoje, na verdade, então, basicamente, eu sou bem mais do PC. Mas eu PC entendo Master Race. total, é tipo, até pelo fato do hobby em si, porque não é só jogar, sabe? Ainda, pelo menos, você monta o computador, você faz toda aquele trabalho ali de mecânico, né? Eu diria, sobre montar o PC. Não é só jogar, é uma experiência completa nesse aspecto. Para mim é, velho. Desde que eu era pequeno, eu É. ficava, velho, na adolescência ali, eu ficava fazendo listinhas, saca? Tipo, de peças. Nossa, eu não esqueço disso, velho. Tipo, memória, era quantas que tinha que ser, aí falava, sei lá, DDR, não sei o que, sabe? Tipo, eu sempre brincava muito nessas, sei lá, características técnicas das peças, né? E então eu fui muito na direção do PC, mas isso voltou a ser recente na minha vida, sabe? Eu montei um PC, finalmente para jogar e tudo mais, e é para jogar, para edição de vídeo também, mas hoje eu já não estou editando tanto vídeo lá, estou editando mais Da no hora. Mac e tal, mas no caso dos jogos, eu joguei um tempo bastante com console e tal, no PS4, foi o que eu parei, não peguei o PS5 ainda, e eu acho que vai demorar um pouquinho para mim Uhum. pegar, pela forma que eu gosto de experimentar jogos mesmo e tal. E então eu tô muito mais nessa pegada de PC, de PC. Com relação a quais tipos de jogos e tal que eu prefiro, cara, isso vai depender da época. Eu gosto muito de jogo que tem história. Quanto mais densa é a história do jogo, mais eu vou querer. Porque aí você consome cultura, eu diria, vários níveis em um jogo só. Você consome do vídeo, né? Aham. Da como é que fala? Ai, tá fugindo a palavra aqui. Da cinemáticas, né? Do vídeo. Você Mas me dá consome. um exemplo, cara. Mas me dá um exemplo. Que último jogo você jogou que você falou: Cara, eu tô "Caralho, da hora a jogando, história"? inclusive, e tá assim, demais a história. Tô jogando pela segunda vez, que na primeira deu um problema no computador. É Grindal. Não sei se você já ouviu falar. É tipo um Diablo, sabe? Da vida. Grindal. É ARPG. Ah, eu tenho, caralho. Eu tenho. Sensacional. A Eu história desse tenho. jogo, assim, ARPG. é incrível. Curto. Eu Parece tenho. que você não dá nada, mas na hora que você começa, ele vai te envolvendo, vai te envolvendo. É um jogo que eu gosto muito e ele vai, tipo, no sentido de lore e tudo mais, é Elder Scrolls, aí vai qualquer um, tipo, que eu pude jogar, né? Eu joguei o Tá. Skyrim, e o online também. E um último, assim, que Oblivion. também tá no meu top, Oblivion, e um que tá no meu top, e até tenho livro, eu tenho card, deckzinho, do Gwent, não sei se eu vou falar disso, do The Witcher, né? Eu gosto muito Já. Jogo de carta do The Witcher, né? sim, o Gwent, aí tem o Gwent, né? É pra você ver como eu gosto mesmo de The Witch. Eu Uhum. comprei até os deckzinhos pra jogar Gwent, Da hora. tá ligado? Então, assim, tô pensando também em comprar o board game deles, que vai sair, que é oficial e tal. E então, assim, é um baita de uma franquia que eu curto também. Tudo, tipo assim, tem muita. É sempre expandido o universo, né? Nada muito. Eu não gosto de muita coisa rasa nesse sentido, não. Jogar jogos casuais. Eu até jogo um Counter-Strike, coisa do tipo, mas nada muito que eu fico ali muito naquilo, entendeu? Eu gosto de coisas que tem mais história pra mim consumir. Legal, legal. É, Da hora. Você que curte esse lance de ARPG, cara, que tem o Diablo, né? Tem o Grindal que você falou. Depois sim. procura um, tem o Last Epoch. Eu já ouvi falar Last desse daí. Epoch. Já Da ouvi hora, falar, cara. mas Ele eu tá em nunca joguei, não. versão alpha ainda, Sim. mas Então ele não. tá chegando lá. Ele tá Ah, em tá. alpha ou beta, mas ele tá quase lançando o release. E tá Ah, bem legal, cara. Ele isso vai eu. ser o próximo Diablo-like aí que a galera tá jogando até sair o Diablo Sim. 4, né? Aí já Sim, era. sim, sim, sim. Tem alguns, né? Tem o Path of Exile, tem o Olsen, Eu que não tipo gostei assim. muito, cara, Eu do não Path of curti, não Exile. curti também. Eu achei muito denso nas mecânicas. Por isso que ele é mais um MMO, Cara, né? Do ó, que um. eu assisti muito stream, eu assisti muito stream de Path of Exile, e, cara, todos os streamers, todos, sem exceção, falaram assim, ó, cara, o jogo é bom, é,
é um jogo pra quem gosta de ARPG, veio do Uhum. lance do Diablo, né? Todos os ARPGs que lançam tem essa comparação. Ah, é parecido Sim, com o Diablo, não é, tal. Então, assim, é um sim. jogo é um jogo que encontrou um tipo de mecânica pra se Total. autorrenovar toda vez, então Path of Exile é de graça, né? E aí ele Sim, encontrou uma forma de monetizar e ter uns seasons, né? A cada sim. X tempo ele tem uma nova parada lá que eles lançam, e aí dura, sei lá, 2, 3 meses, não sei quanto tempo dura. Mas todo mundo falou, cara, você tem que estudar. Você Estudar a tem que parada. estudar pra É. jogar. E as Teve um, mecânicas ainda por teve um cima, que me né? passou uma playlist e falou assim, ó, tem essa playlist aqui de, sei lá, de 15 horas, 20 horas de conteúdo pra você assistir antes de fazer o boneco. Eu falei, caralho, mano, Sim. tô velho, tio, tô velho, eu só quero jogar Sim, uma sim, partida sim. Não, e ter total, que parar, total. porque eu vou ter que ajudar a minha filha depois, cara. Não, sim, sim. Não, eu acho que eu era assim, eu gostava de jogos mais densos no sentido de mecânica, era quando eu era mais novo também, sabe? Que eu tinha mais tempo ali para poder ficar, igual você falou, vendo, sabe? Não, não dá. Mas assim, nesse caso de. Apesar de que é bom, eu também joguei, mas assim, não é um tipo de jogo que É eu bom, é realmente gostoso, vou é gostoso. desenvolver bastante. É. Agora, com relação à história, igual eu tô falando, acaba que por exemplo, Grindal mesmo é um exemplo ótimo disso. Você não precisa. Ali é um livro, basicamente. Uhum, Mas é claro que você não pode ser aquele cara que vai tá. rushando, vai igual um louco só pra matar os vilão. Não, eu exploro tudo do mapa, você pega as historinhas, side stories, né? Tipo assim, você vai pegando todos os. Side Tudo, quest. side quest também. Tipo, você vai pegando todos os detalhes do jogo, você fala, cara, que universo interessante, velho. E assim, você acaba gostando e tal, eu vou nessa direção sempre. Tem que ser assim, senão não. Assim, igual eu falei, eu, Da eu dou hora, umas relaxadas de vez em da quando hora. jogando uns mais casual, mas né, não sempre. É, eu sou meio beat da Ubisoft, cara, e do Assassin's Creed, mas se Pô, você eu achar gostaria de interessante, ter jogado o Assassin's Creed, mas Assassin's eu. Creed Valhalla. Então, aí que tá. O Assassin's Creed é um jogo que, pra mim, em termos de lore, né, de história, putz, você vê aí, quantos anos? Nem sei, velho, quantos Aham, anos que tá rodando aí. Mas eu tenho esse ranço, justamente porque eu não joguei as primeiras versões. E aí eu fico naquela, mas tá. tem gente que fala, não, pode jogar, não tem problema. Mas aí, The Witcher mesmo, The Witcher, eu joguei o 3 primeiro, foi massa, deu pra, tipo, entender mais ou menos a história. Só que no que eu fui conhecendo a lore, fui conhecendo a lore e tal, falei, cara, eu quero, além dos jogos, eu quero aprender os livros também, entendeu? Tipo assim, então eu acho que aí me forçou, e são só dois jogos, né, no caso, que não tem muito a ver com lore, tipo assim, Uhum, canon, né, tipo assim, tipo, não é oficial os jogos, mas ainda assim já te apresenta o personagem, já te apresenta alguns, né, tipo, situações, algumas coisas que é, aconteceram mesmo nos livros e tal, e também não me importo muito com isso, não. É até legal porque é, tipo, duas histórias diferentes daquela mesma, duas linhas, né, de histórias daquela mesma proposta, né, por exemplo, Star Wars mesmo. Se é canon ou não, velho, pra mim não importa. Eu curto, sabe? Star Wars. Se é jogo canon, se é, da hora. sei lá, desenho canon ou não, não me importa. Eu quero ver, velho, tá ligado? Agora, é tipo assim, quanto mais for uma linha tênue, assim, uma timeline mesmo de eventos, melhor pra mim. Aí eu gosto mesmo. Aí eu vou, se me apresentar dependendo do que for aí, eu fico fã, tá ligado? Literalmente. Boa, cara. É, Cara, fechou. Acho que é isso. Muito show, obrigado cara. novamente por participar aqui do Fecha Tag, conversar um pouco comigo. Bem da Que hora isso saber aí. um pouco de tudo aí que você tá fazendo, do que você gosta. Muito legal. E, cara, fica esse espaço final aqui pra você divulgar alguma coisa, divulgar um trabalho. Você tem pouco side project aí É, pra. Então divulga aí, sim. cara. Pode ficar à Cara, vontade. tipo assim, não é nem divulgar, eu acho que assim, uma coisa que, por exemplo, igual eu comentei, né, esse último que eu tô trabalhando agora, o seu Job Tech, ele é um projeto onde eu tô conseguindo colocar aí todo o meu know-how profissional, todas as minhas experiências aí me envolvendo com a comunidade, em projetos open source, dando palestra, escrevendo artigo, enfim, colocando tudo que eu acho que é interessante para a comunidade de profissionais, né, de software aqui no Brasil e também para o mercado, para as empresas e tudo mais, num projeto só. Então, assim, se a pessoa está precisando de arrumar um job ou então conhece alguém que precisa, né, não deixa, né, de
entrar, divulgar. É um projeto que é legal nesse sentido. Claro que tem, como é que fala? Tenho projeções para monetizar, para fazer a manutenção dele, né, se tornar mais palpável, mas não é um tipo de projeto que eu vou viver dele, pelo menos assim, que eu busco no momento viver dele. É um projeto que eu toco assim com todo o amor e carinho possível mesmo, porque junto tudo que eu gosto, seja na área profissional, como também na parte de comunidades. Além disso, né, igual você comentou, que eu comentei, aliás, no começo, e você comentou também com relação a meu método de criação de conteúdo. Hoje eu crio conteúdo técnico de várias maneiras, né, em vídeo. Eu tenho um canal que vizinho no YouTube, que é o Protocolo Alterado. Também tenho os meus bloggings, né, assim, que se a pessoa quiser me acompanhar, todos esses conteúdos novos que eu lanço, eu tenho o meu Twitter, né, então a pessoa entra lá no meu Twitter e vai receber esses links aí dos meus posts que eu escrevo, de outros projetos que eu tenha também. Enfim, é só entrar nessa ideia de seguir aí, que no final é tanta coisa, né, mano, que acaba que não vou ficar falando aqui o tempo todo, mas segue aí que vocês vão curtir. E muito obrigado também, Montanha, aí, pela Da hora, oportunidade. Seu cara. projeto é foda, velho. É só isso. Valeu, cara. Então é isso aí, ó. Todos os links que o Beto comentou vão estar aqui na descrição. Vou pedir para ele me enviar aqui. Então vou colocar aqui tanto na descrição do YouTube quanto do podcast. E é isso, gente. Muito obrigado. Pô, se você tá vendo no YouTube aqui, não se esqueça de se inscrever, né? Dá um curtir aí se você gostou do vídeo. E é isso. Brigadão. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado, Beto. Valeu. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Até mais.